Saudações, essa é uma videoaula de matemática e programação. Já deixei o Paint aqui de prontidão, vou colocar uma expressão matemática aqui. 3 elevado a 29 módulo 13. Se você estiver fazendo uma prova de concurso e se deparar com uma questão assim, dessa forma, o que você não vai fazer, você até pode, mas não deve fazer, é pegar a base 3, multiplicar por 3, pegar o resultado, multiplicar por 3 e assim sucessivamente até encontrar o resultado para depois dividir por 13. Não está errado, está certo, mas vai demorar muito tempo. Você não dispõe desse tempo em uma prova de concurso público. Você deve perceber que esse número é primo, então você vai poder lançar mão do pequeno teorema de Fermat. Esse comando mode na programação de computadores é o responsável por retornar o resto da divisão euclidiana. O que nós vamos fazer? Nós vamos lançar mão do pequeno teorema de Fermat para poder equacionar essa questão da maneira mais rápida possível. O que diz o pequeno teorema de Fermat? Se P não divide A, então, vamos colocar aqui, P divide A elevado a P menos 1, sopa de letrinha, é isso aí. A elevado a P menos 1, menos 1. Vamos averiguar se isso aí procede. Claro que procede, mas vamos dar uma conferida. Eu vou abrir aqui a calculadora. Observe que os nossos números. Esse aqui é o nosso P, esse aqui é a nossa base, A, e esse aqui é o expoente. Então, de acordo com a fórmula, se P não divide A, então P divide A elevado a P menos 1 menos 1. Vou abrir a calculadora, vou zerar isso aqui e vou colocar a base, que é a 3 elevado a P menos 1. 13 menos 1, que é 12. Isso aí dá 531.441 menos 1, 531.440. E segundo a fórmula, isso aí é divisível por P. Vou testar, vou dividir por P, que é 13. Perfeito, 40.880. Agora vamos dar continuidade aqui. Então, se P não divide A, então P divide A elevado a P menos 1 menos 1. Procede. A, de acordo com o pequeno teorema de Fermat, A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. E é justamente essa expressão que vai permitir que eu faça esse cálculo de maneira mais rápida. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse expoente, ó, 29, e vou dividir não por 13, mas por 12. Por quê? Para forçar o aparecimento do P-1 aqui no expoente. Observe que na divisão por 13 os restos possíveis vão de 0 até 12. Então vou dividir 29 por 12. Aqui se eu multiplicar por 3 vai dar 3, 2, 6, 3, 1, 3, 36. Então vamos multiplicar por 2. Dá 24. Então 29 menos 24. Isso aí dá 5. O que significa que 29 é igual, ó, dividendo divisor, resto quociente. 29 é igual a 12 vezes 2 mais 5. 29 equivale a isso aqui. Então, vou colocar essa expressão lá no expoente. 3 elevado a 12 elevado a 2. Propriedade das potências, multiplicação de potência de mesma base. Aqui eu coloco 3 elevado à quinta. E módulo 13. Para que eu estou fazendo isso? Para poder
fazer a divisão de uma maneira mais rápida e eficiente, né? Não ter que fazer essa operação aqui, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que isso não vai dar tempo de fazer isso na prova. Então, 3 elevado a 12 elevado a 2 vezes 3 elevado a quinta, módulo 13. Graças ao pequeno teorema de Fermat, essa parte da expressão vira 1. A elevado a p menos 1 é congruente a 1 módulo p. Então, eu posso substituir esse 3 elevado a 12 por 1. E 1 elevado a 2 é 1 mesmo. 1 elevado a 3 à quinta vai dar 3 à quinta. Então, já tiro logo esse 1 daqui e coloco 3 à quinta. Módulo 13. Uma expressão bem mais simples do que aquela lá de cima, né? E quanto é que vai dar 3 à quinta? O que é 3 à quinta? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3, 3, 9, 3, 9, 27, 3 vezes 27, 81, e 3 vezes 81, 3, 1, 3, 3, 1, 24. Então, vai dar 243. 243 eu vou dividir por 13. Lembrando, essa aqui é a divisão euclidiana. 243 por 13. Eu vou multiplicar esse 13 aqui por 2, não, porque vai passar. Vou multiplicar por 1. Então, vou colocar aqui embaixo 13. 24 menos 13. 4 menos 3, 1. 2 menos 1, 1. 11 abaixo 3. 113 dividido por 13. Vou colocar aqui 13 vezes 8. 3 vezes 8, 24. 8 vezes 1, 8, 9, 10. 104. Se eu multiplicar por 9, vai passar. 3 vezes 9, 27. Vai 2. 9 vezes 9, 10, 11. Tá vendo? Passa. Então, aqui é por 8. Vai dar 104. Então, coloco o 104 aqui embaixo. 113 menos 104. 3 não pode tirar 4, pede emprestado, fica valendo de 13. 13 menos 4. 13, 12, 11, 10, 9. 9, 10, 11, 12, 13. 1 emprestou, fica valendo de 0. 0 menos 0 é 0. E 1 menos 1 é 0. Então, o resto, aquela operação lá em cima, 3 elevado a 29, módulo 13, segundo o meu cálculo aqui, está dando resto 9. Será que está tudo certo isso aqui? Vamos dar uma conferida. Eu desenvolvi um pequeno programa, utilizando linguagem de programação orientada a objetos Lazarus, que é software livre, para poder averiguar. Vou dar F9. O layout é bem simples, porque o objetivo aqui é só testar os conceitos matemáticos, testar o conhecimento ali, o pequeno teorema de Fermat. Então, divisor 13, expoente, o expoente ali foi 29, e a base 3. Quando eu pressionar esse botão, o que vai aparecer primeiro? Primeiro vai aparecer o resultado da potenciação, 3 elevado a 29. Então, esse aqui é o resultado daquela potenciação. Vamos dar uma conferida lá na calculadora para aumentar um pouquinho. 3 elevado a 29. Então, vamos dar 68 trilhões 630 bilhões 377 milhões 364 mil 883 é o número resultante dessa potenciação aqui, 3 elevado a 20. Imagina se você estivesse numa prova de concurso público e tivesse que fazer essa operação aí, 3 vezes 3 vezes 3 até chegar nesse resultado. Você vai ficar a prova toda e depois dividir isso aí por 13. Então, lá no Lazarus, lá na linguagem de programação orientada a objetos, eu construí esse pequeno software e botei um show message para poder exibir na tela o resultado da potenciação. Está mostrando aí o resultado da potenciação. Vou dar um OK, ele vai mostrar o resto da divisão desse número por 13. Resto, né, porque é a divisão euclidiana. Resto 9.
Então, procede. Os cálculos que nós fizemos aqui no Paint estão todos perfeitos, tudo certo. Isso aqui vai ser muito útil para mim lá no software Leviathan, para construir o meu método para esquadrinhar números primos. Eu vou lançar mão do conhecimento produzido por Fermat para me ajudar no combate acadêmico contra os gregos antigos, que eram muito bons nessa situação aí de encontrar números primos, né? E quem foi Fermat? Vou botar aqui uma imagem, papel de parede aqui, ó. Botão direito, aparece o menu rápido quando você clica com o botão direito. É esse cidadão aqui. Então coloquei a imagem dele aqui, coloquei as fórmulas. Tinha um pequeno equívoco aqui nessa letra. Aqui não é P, aqui é a base A, tá certo? Já fiz a substituição. Mas os cálculos estão todos certinhos, tudo certo, tudo beleza. Então, se P não divide A, então P divide A elevado a P menos 1, menos 1. A elevado a P menos 1 é congruente a 1, módulo P. Lembrando, lá na programação de computadores, o comando mode é responsável por retornar o resto da divisão inteira. Eu estudei no Colégio Luiz de Camões, fiz o curso de informática, lá de programação em Delphi, técnica informática. Se você olhar meu boletim, é só nota 10 na parte de programação em lógica, só nota máxima. O professor professor de programação era Temístocles. Me elogiava muito lá no curso de programação em computadores. Tá certo? O trabalho do professor é um trabalho intelectual. É para isso que nós nos preparamos, é para isso que nós estudamos, mas não estamos livres dos erros. Até Albert Einstein errava. O ser humano erra. Até o computador erra. Já vou falar de bug de computador? Quando entra um inseto lá no equipamento, provoca um bug, todo mundo erra. Não tem jeito. Bom, então, substituir aqui a incógnita, não é P aqui, é A. A elevado a P menos 1, congruente a 1 módulo P. Então tá aí. Agora deixa eu voltar para o papel de parede anterior. É por isso que é muito importante o planejamento de aula, né? Você preparar a sua aula para ficar tudo perfeitinho. Para você trocar o papel de parede, você clica com o botão direito, aí vem personalizar, clica na opção que você quer. Aí. Bom, então essas fotos foram tiradas no ano letivo de 2012, no Laboratório de Informática do Colégio Marina Barcelos Silveira. Colégio esse onde eu votei ontem. Eu me lembro bem do dia em que eu me apresentei para o trabalho nesse colégio, lá no ano de 2012. Eu cheguei lá na porta da escola, no portão da escola, conversei com o porteiro, falei com ele que estava me apresentando para o trabalho, isso no ano letivo de 2012. Ele falou, pode entrar, aguarda ali na entrada da escola, na entrada da parte interna da escola, que eu vou chamar a diretora. Ele foi lá, o porteiro chamou a diretora, ela veio até mim, me cumprimentou, perguntou o que eu desejava, eu falei que estava livre, me identifiquei, né? Estava com os documentos, RG, etc. E o documento que o CEMEDES pede para poder o profissional se apresentar. Ela perguntou o que eu desejava, eu falei que estava ali para iniciar o trabalho, estava me apresentando para o trabalho. E a diretora me falou assim, nós não estamos precisando de ninguém para trabalhar aqui. Aí eu disse a ela o seguinte, eu me expressei mal. Eu estou aqui em função do processo seletivo simplificado. Ou seja, eu não estava lá pedindo emprego nem apresentando currículo. Eu estava lá, pois havia passado pelo processo seletivo. O serviço público não é algo que você vai lá pedir alguma coisa. Você passa por provas, passa por concursos. Tá certo? É preciso desconstruir esse equívoco de que a vaga no serviço público é privilégio de fulano, beltrano, ciclano. Não, você tem que fazer um concurso, tem que fazer uma prova, tá certo? É assim que funciona. Muito obrigado e até a próxima.